Na aula de hoje eu vou falar do discurso sobre a economia política. Trata-se de um texto que Rousseau escreve como verbete da enciclopédia e que aparece em 1755. O texto consiste basicamente numa reflexão sobre o governo do Estado, o que está de acordo com o significado da palavra economia na época, que dizia respeito à administração da máquina pública. Eu havia sugerido para vocês essa leitura da passagem em que Rousseau compara o corpo político a uma máquina. Aquela passagem é esclarecedora porque é justamente o modelo mecânico do Estado que Rousseau tem em mente quando ele fala de economia, quando ele fala de ordenamento da máquina do Estado. É, portanto, um saber que diz respeito a uma arte, que diz respeito a uma técnica. E tudo se passa como se economia, tal como os filósofos entendiam essa palavra, tivesse a ver com a arte ou com a técnica de administração do corpo político, seja do ponto de vista da harmonia das suas partes constitutivas, seja do ponto de vista das relações internas que garantiriam entre essas partes a unidade do conjunto. O discurso sobre economia política é importante porque ele mostra a evolução do pensamento do Rousseau. É nesse texto que o Rousseau introduz o conceito de vontade geral. E, mais do que isso, é nesse texto que ele relaciona a vontade geral ao conceito de soberania. Lembrando que soberania é diferente de governo para Rousseau. Ele vai falar tudo isso no discurso sobre a economia política. Bom, a gente sabe que essa relação entre vontade geral e autoridade soberana é a espinha dorsal que sustenta toda a teoria contratualista do Rousseau. Mas antes de entrar no discurso sobre economia política, eu começo com um resumo da aula anterior. Na aula de 27 de junho de 2021, eu falei sobre o debate entre Diderot e Rousseau a respeito da sociabilidade natural. Eu comentei dois textos, o verbete Direito Natural, que Diderot publicou na enciclopédia, e a reflexão sobre a sociedade geral do gênero humano, do Rousseau, que ele insere no seu rascunho do contrato social. São esses dois textos que eu comentei na aula passada. No verbete Direito Natural, Diderot se alinha às premissas do justnaturalismo e admite o primado do indivíduo em relação à sociedade. A partir desse quadro, ele expõe o que ele pensa sobre as relações sociais e sobre a justiça. E o que chama a atenção nesse texto do Diderot é precisamente a figura do indivíduo. Diderot personifica esse indivíduo num personagem, que é o raciocinador violento. O raciocinador, ele dá um tom dramático à exposição filosófica do Diderot. E para citar apenas uma frase do raciocinador, eu lembro da passagem em que esse personagem deixa clara a sua visão sobre a justiça. O raciocinador diz: "Não sou injusto a ponto de pedir a um outro um sacrifício que eu não faria por ele." Fim de citação. Essa personificação do indivíduo serve para convencer o leitor do Diderot sobre a impossibilidade de se pensar na justiça do ponto de vista do indivíduo. Ou seja, o raciocinador violento do Diderot serve para ilustrar que a justiça só pode ser concebida racionalmente do ponto de vista coletivo e não individual. Por isso que o Diderot sufoca, ele mata o raciocinador violento. E com isso ele quer dizer que ele está falando da justiça do gênero humano e não da
pretensa justiça do indivíduo egoísta. A vontade geral é a regra suprema para se falar em justiça propriamente dita. Esse é um conceito que aparece em autores metafísicos como Malebranche, mas eu não vou falar disso agora. Por enquanto, basta dizer que a vontade geral é uma regra de direito positivo. É a regra que legitima a ordem civil de um ponto de vista coletivo. E o ponto de vista coletivo é necessário, porque o raciocinador mostra exatamente que, em última instância, a justiça do indivíduo, quer dizer, a justiça dele, o raciocinador violento, não passaria de uma justificativa do interesse particular. Ou seja, a justiça do indivíduo não seria justiça em nenhuma das acepções conhecidas desse conceito. Porque todas as acepções, justiça como dar a cada um o que lhe pertence, justiça como igualdade perante a lei, né? Todas essas definições, elas são formuladas do ponto de vista da coletividade e não do indivíduo em si mesmo. Quer dizer, são definições que tratam da relação entre os indivíduos e não relações que têm em vista o indivíduo ele mesmo. Sendo assim, o Diderot nos coloca diante de uma tensão entre a natureza e a instituição da justiça civil. A natureza, representada pela figura do raciocinador violento que é movido por amor próprio. E a instituição da justiça, o Diderot se refere a ela na forma de uma regra positiva, ou seja, a regra da vontade geral como fundamento do princípio positivo, que é o princípio objetivo da justiça. Nesse contraponto entre natureza e instituição civil, as paixões, e entre essas paixões o amor próprio, né? As paixões, elas ficam de um lado, que é o lado da natureza, e as regras da justiça, a instituição, elas ficam de outro lado, que é o lado da ordem civil, da sociedade. Há algumas dificuldades nessa exposição do Diderot. A primeira dificuldade é que o Diderot parece justificar um crime. Ele simplesmente assassina o raciocinador. O Diderot sufoca o personagem que ele cria para representar o individualismo, né, levado às suas últimas consequências. E Diderot faz isso como se sufocar, como se matar o raciocinador violento fosse uma maneira prática, eu quero dizer, da razão prática, né, para se tomar o partido das instituições de justiça e deixar de lado o partido da natureza. Ora, a gente sabe que para o Rousseau, que vai dar o contraponto dessa visão do Diderot, para o Rousseau não é possível reduzir a virtude a um ato puro do entendimento no silêncio das paixões. Essa é a expressão do Diderot. É um ato puro do entendimento no silêncio das paixões. Para o Rousseau isso não é possível, né? E isso porque o ser humano ele age movido por paixões, né? E o que nos choca no texto do Diderot sobre direito natural é justamente isso, né? A recusa de que os princípios, os móveis da ação humana, eles dizem respeito às paixões. Para o Rousseau, o ser humano, então, age movido por paixões e, com relação a esse modelo de psicologia moral, nem mesmo o Diderot poderia estar em desacordo, porque, como a gente lembra, o Diderot ele concorda com aquilo que eu chamei de moral de interesse, o agente livre movido
por um cálculo que leva em conta o amor próprio de um lado e as regras, as convenções civis de outro lado, né? O raciocinador violento é movido por uma moral de interesse na medida em que ele calcula o que é mais útil, o que é melhor, né? Levando em conta não só as paixões, né? As paixões não se silenciam, né? Mas elas são avaliadas do ponto de vista das regras positivas. Do ponto de vista da moral de interesse, o Diderot não discordaria do Rousseau quanto ao fato de o ser humano, o agente livre, ser movido por paixões. A questão da moral de interesse não é suprimir o amor próprio. Então, matar o raciocinador violento não vai resolver o problema do desequilíbrio causado pelas paixões, né? Como parece que o Diderot sugere no verbete direito natural. Então a questão não é suprimir o amor próprio, e sim equilibrar o amor próprio com o seu contraponto, que a gente encontra no entendimento esclarecido, no cálculo racional acerca do que é melhor, lembrando que o agente livre da moral de interesse é o homem esclarecido. E quanto mais esclarecido, quanto mais educado for esse agente livre, melhor ele vai realizar o cálculo da moral de interesse. Então, o cálculo maximamente bem esclarecido, quer dizer, esclarecido de maneira ótima, o cálculo da moral de interesse ele levaria o raciocinador a optar voluntariamente pela moderação do seu egoísmo, por uma moderação do amor próprio, das suas paixões violentas. E o próprio raciocinador violento, esclarecido, ele poderia aceitar voluntariamente o que é útil e bom, preferindo o útil e o bom em vez das suas paixões, dos seus apetites mais primitivos, né? E assim ele se adequaria às obrigações que as leis civis imporiam a ele e a todos os outros indivíduos, né? Então, essa é uma dificuldade do verbete direito natural do Diderot. A segunda dificuldade desse verbete é que o Diderot pressupõe uma naturalização da sociedade, quando ele fundamenta a vontade geral no gênero humano. O gênero humano, essa entidade natural. Quando o Diderot se refere ao gênero humano, ele está hipostasiando o ente coletivo. Ele fala de uma pessoa moral dotada de vontade, mas é como se essa pessoa fosse uma pessoa natural, né? É um dado. Ou seja, Diderot adota como premissa uma sociedade natural. Não é algo que é construído, que é produzido no meio das relações humanas. É algo que já está lá, né? O gênero humano é algo que você encontra na natureza. E isso seria um escândalo, porque falar de gênero humano dessa maneira, como sociedade natural, seria um retorno à ideia escolástica de civitas como lugar natural. Ou seja, para o Diderot não há problema em se falar do corpo político como uma entidade da natureza. Isso é uma entidade dada, com existência própria. O gênero humano, a gente lembra, para os teóricos do direito natural, para esses filósofos modernos, o gênero humano, se você está se referindo à sociedade, é uma obra de arte, ele é uma construção.
É diferente da polis do Aristóteles, é diferente da civitas do Tomás de Aquino. A sociedade, a ordem civil é um artefato, um artifício, uma construção. E falar da sociedade natural é falar de uma substância, de uma essência que seria anterior à instituição da própria ordem civil. Uma contradição nos seus termos, no quadro da filosofia política moderna, em que a ordem social é um construto. Do ponto de vista da teoria do contrato, então, é como se o corpo político existisse antes do pacto social, antes do estabelecimento do acordo que legitima a sociedade civil. Não pode o corpo político existir antes do princípio que o legitima. Então, do ponto de vista da teoria do contrato, é essa a contradição. Então, são duas contradições, são duas dificuldades que permanecem ali mal resolvidas no texto do Diderot. E tudo se passa como se o Diderot elaborasse uma solução muito superficial para o problema da sociabilidade. O Diderot mata o raciocinador e ele se baseia na premissa metafísica de uma sociedade natural, como se isso resolvesse o problema da relação entre o individualismo, do modelo do direito natural, e o coletivismo, quando ele tem em vista uma ordem civil. Então, esse é o Diderot. Em resposta à posição do Diderot, nós temos a de Rousseau. Rousseau, no capítulo da Sociedade Geral do Gênero Humano, se posiciona contra Diderot, muito embora o Rousseau mantenha a sua reflexão no quadro teórico do direito natural, assim como Diderot. O Rousseau ele concorda que a justiça precisa se fundamentar num ponto de vista puramente coletivo, que é o ponto de vista da vontade geral. Nisso ele está de acordo com o Diderot. Mas o Rousseau rejeita o modelo que vê a fonte da vontade geral nessa entidade dada, que precede o pacto, que é o gênero humano. O Rousseau recusa que a vontade geral, a fonte dela seja o gênero humano. O Rousseau fala de vontade geral de um corpo político particular, e não de todos os corpos políticos e menos ainda do gênero humano. E a ideia do Rousseau é simples. Ele está pensando que não há sociabilidade abrangente o bastante para unir toda a humanidade, como na visão do cristianismo, em que todos os homens são irmãos, existe uma fraternidade universal. Rousseau rejeita esse modelo de sociedade, de um grande corpo que é a Igreja de Cristo. Rousseau não vê as relações sociais dessa maneira, com uma sociabilidade abrangente que abarque todas as pessoas. O olhar do Rousseau é mais empirista. Ele circunscreve o campo de observação dele. Então, ele vai pensar num corpo político particular, num grupo local de relações sociais estabelecidas ali entre as pessoas próximas. E com base nesse olhar mais empirista, o Rousseau demonstra a insuficiência da tese da sociabilidade natural, e ele faz isso refutando metodicamente os princípios que os justnaturalistas costumam adotar, que são a igualdade, a inocência original e o sentimento de humanidade.
Rousseau mostra que a justiça deve ser pensada em termos de uma sociedade bem ordenada, o que significa uma ordem moral pautada pela moral de interesse, tendo-se em vista um interesse bem compreendido, quer dizer, um agente livre movido por um cálculo esclarecido. Né? É a moral de interesse que está aqui no sistema moral do Rousseau, mas o pressuposto, a premissa é que haja esclarecimento, para que esse interesse não se confunda com o puro apetite, com as paixões vis. São interesses bem compreendidos, né, que dizem respeito à sociedade bem ordenada. Lembrando que o Rousseau, então, distingue sociedade bem ordenada de uma união aparente, de uma falsa associação, né, assim como ele distingue o interesse bem compreendido de um interesse aparente, de um falso interesse. Né? São aquelas distinções que o Rousseau estabelece para formular, né, a crítica que ele faz ao modelo de sociedade natural do Diderot. E como se não fosse bastante refutar Diderot, sistematicamente, ponto a ponto, o Rousseau ainda vai salvar o raciocinador violento. Ele salva o indivíduo e, por conseguinte, ele salva a natureza no sistema moral dele, na teoria política da sociedade bem ordenada. Né? O Rousseau vai encontrar o lugar para o indivíduo ali, não precisa matar, não precisa sufocar, condenar à morte, não, dá para salvar o raciocinador violento. E essa salvação se dá pela educação. O Rousseau vai educar o raciocinador violento, vai esclarecê-lo, né? Vai instruí-lo acerca das instituições civis. Por isso que o Rousseau fala numa arte aperfeiçoada. Né? É a arte de generalizar ideias. O raciocinador violento vai aprender a generalizar as ideias dele para que ele seja capaz de discernir a vontade geral e assim executar um cálculo bem compreendido, né? Para tomar suas decisões morais. A moral de interesse vai ser calibrada, vai ser corrigida de acordo com esse esclarecimento. E assim o raciocinador violento vai poder encontrar o seu lugar como indivíduo no meio da ordem civil, no meio da sociedade bem ordenada. Né? Não precisa matar o indivíduo, é preciso encontrar o lugar dele desde que haja esclarecimento. Né? Então, a sociedade que é fundamentada apenas em convenções, ela não exclui a natureza nesse sentido, que o indivíduo personificado, né, na imagem do raciocinador violento, esse indivíduo ele pode pertencer à ordem civil, à sociedade bem ordenada. Com a condição, é claro, do esclarecimento. Por isso que para o Rousseau é tão importante a educação. Né? Pensando aí nisso que ele faz com o personagem maldito do Diderot, alguém poderia dizer que o Rousseau defende bandido, que o Rousseau é a favor dos direitos humanos e coisas desse tipo. Mas deixa isso para lá. Bobagem. Eu chamei a atenção para a analogia entre a gênese da sociedade, segundo Rousseau, com a formação dos compostos químicos. Rousseau compara a formação dos compostos químicos à gênese da sociedade. Né? Ele fala que é como uma reação química, né? Em que o composto resultante da reação ele tem uma natureza diferente da natureza dos elementos antes da reação.
Então, a natureza das ligações internas da sociedade é diferente da natureza dos próprios indivíduos antes de se associarem, né? Pensando numa associação verdadeira, né? na causa efetiva de uma sociedade bem ordenada, né? Eu também chamei atenção para o modelo da medicina, que vê na educação a estratégia para se produzir essa sociedade bem ordenada. O Rousseau está pensando num fármacon, um remédio dos gregos, que era ao mesmo tempo um veneno e uma substância que salvaria, né, o paciente doente, que restauraria a saúde do paciente, né? Então, a educação para o Rousseau é um fármacon. Ela modera o amor próprio do raciocinador violento. E a educação faz isso a partir das próprias paixões, da própria doença do indivíduo, né? E a educação, então, ela não vai suprimir essas paixões, ela vai ordenar as paixões. E a gente deve lembrar que esse modelo médico, ele está ligado com o modelo da química, que também trabalha com ordenamento dos elementos, na formação de compostos, né? Medicina e química eram saberes convergentes no século XVIII. Então, quando o Rousseau está falando em química e medicina, ele está pensando em esquemas de inteligibilidade muito semelhantes. O Rousseau transpõe para o registro da política os modelos da química e da medicina. Quando ele fala dos compostos, quando ele fala do fármaco, de tirar a cura a partir do próprio mal, né? Então, nesse capítulo, no finalzinho, no último parágrafo do capítulo sobre a sociedade geral do gênero humano, Rousseau escreve que, embora não exista uma sociedade natural e geral entre os homens, ainda assim nós podemos tentar extrair do próprio mal o remédio para curá-lo, por meio da arte aperfeiçoada, que é a arte de generalizar ideias, né? É isso que vai regular o cálculo da moral de interesse do raciocinador violento. Rousseau escreve ainda que ele vai transformar o raciocinador violento como se isso fosse um processo químico. Ele vai transformar o interesse aparente, né, o interesse que não tem em vista o bem comum, que não tem em vista a vontade geral, mas tem em vista apenas o próprio indivíduo, né? Então, esse interesse aparente ele vai ser transformado no interesse bem compreendido. E assim, o Rousseau, por meio da educação, vai fazer o raciocinador violento abandonar o seu ódio e os seus erros. É o que Rousseau escreve naquele parágrafo. Enfim, é dessa maneira, num debate que envolve a filosofia do Diderot, o quadro teórico do direito natural e os saberes médicos do século XVIII, e em particular os saberes da medicina e da química, né? Reunindo tudo isso que o Rousseau justifica aquilo que ele denomina sociedade bem ordenada. O Rousseau ele lembra que toda essa reflexão diz respeito à questão da necessidade das instituições políticas. É a primeira frase do capítulo, né? Ele quer indagar a respeito da necessidade das instituições políticas. Então, nesse final do capítulo da Sociedade Geral do Gênero Humano, o Rousseau está retomando essa primeira indagação que ele faz na sua reflexão. Ele busca, então, a causa necessária das instituições políticas. E, por isso, ele vai falar numa correção
numa, num aperfeiçoamento, né, da natureza desse indivíduo, que é o personagem criado pelo Diderot, o raciocinador violento, né, para que essa transformação seja a causa necessária da sociedade bem ordenada. Ou seja, ele vai tirar o ordenamento civil das próprias paixões que destruiriam esse ordenamento. O Rousseau está tirando o remédio, né? Não é uma salvação mágica que cai do céu, é algo que é tirado do seio da própria doença. É como um soro antiofídico. O soro, ele é extraído, ele é produzido, é uma obra de arte produzida a partir do próprio veneno da serpente. É isso que o Rousseau está entendendo como uma causa necessária, né? Como uma origem, que é a palavra que ele usa, né? Das instituições bem ordenadas. Então esse é o resumo da aula passada. Agora a gente passa para a aula de hoje. Eu passo agora à exposição do discurso sobre economia política. Eu começo com o plano geral do discurso e depois eu vou mostrar como esse texto nos ajuda a compreender o debate entre Diderot e Rousseau sobre a sociedade natural. Então eu vou dar um quadro geral do texto para que a gente possa compreender à luz desse texto, o discurso sobre economia política, tudo aquilo que a gente viu na aula passada e que eu retomei no resumo agora, hoje, né? Então, vamos lá. Do que se trata no discurso sobre economia política? Nesse texto, Rousseau reflete sobre a administração pública. Mais especificamente, o Rousseau pensa numa forma de administração pública capaz de produzir a unidade da ordem civil e o equilíbrio das suas partes constitutivas. E o Rousseau faz isso tanto do ponto de vista dos indivíduos quanto do ponto de vista da associação formada pelos indivíduos. Ou seja, tanto do ponto de vista do raciocinador violento, quanto do ponto de vista da sociedade bem ordenada, do ponto de vista puramente coletivo. O Rousseau chama os responsáveis pela administração pública de magistrados, que significa o mesmo que governo. Então, magistrado, príncipe, poder executivo, governo são sinônimos. Em suma, quando Rousseau fala de economia da sociedade civil, ele pensa em administração pública, ele pensa em governo, ele pensa em um corpo de magistrados que gerencia a máquina estatal. Se o Estado fosse uma nave, os administradores seriam os pilotos dessa nave. A boa ordem da sociedade significa para o Rousseau uma economia bem pilotada, uma economia bem gerenciada. Ou seja, uma boa administração pública por parte do governo é o que o Rousseau entende por uma economia pública bem ordenada. Como o texto se divide? A gente pode dividir o discurso sobre economia política em 4 momentos. É uma introdução seguida de 3 partes temáticas. Na introdução, Rousseau apresenta as suas premissas teóricas, que basicamente consistem em 2 distinções. A distinção entre economia pública e economia doméstica, e a distinção entre soberania e governo. Então, isso é a introdução. Em seguida vem as 3 partes. Na primeira parte, o Rousseau fala da administração de pessoas por meio das leis que expressam a vontade geral, administração de pessoas.
o governante vai gerir as pessoas. É nesse sentido que eu falo de administração de pessoas. Na segunda parte, o Rousseau comenta a administração da liberdade civil, como gerir a liberdade civil. A liberdade civil ela é fundamentada no amor à pátria, sendo que o amor à pátria ele é engendrado por meio da educação pública. Eu vou mostrar essas relações todas logo mais. Então, essa é a segunda parte, administração da liberdade civil. E na terceira parte, que é a mais longa do discurso, o Rousseau trata da economia propriamente dita. Ele se refere à administração das necessidades do corpo social, como gerir as carências, a palavra em francês é besoin, né, as necessidades, as carências das pessoas. E para isso o Rousseau faz várias considerações sobre finanças, sobre a propriedade, né? Tudo isso vai ser comentado nessa terceira parte do discurso, que é a mais longa, que é a parte sobre economia propriamente dita. Então, resumindo, a introdução, onde ele faz as distinções entre economia pública e economia doméstica, e também a distinção entre soberania e governo. Depois a primeira parte sobre a administração das pessoas, a segunda parte sobre a administração da liberdade civil e a terceira, administração das carências, das necessidades. Então eu vou começar citando alguns pontos importantes da introdução. Alguns tópicos importantes. O primeiro tópico é a diferença entre aquilo que o Rousseau chama de economia geral ou política, né? Ele não usa a expressão economia política, ele fala em economia pública, né? Só que nesse momento do texto que ele aproxima as duas palavras, economia e política, né? Então ele fala em economia geral ou política. E ele diferencia isso da economia doméstica ou particular, né? Então, uma coisa é economia geral ou economia política e outra coisa é economia doméstica ou economia particular. Porque a economia política diz respeito à nação, ao corpo político, e a economia doméstica diz respeito aos particulares. Em termos alegóricos, o Rousseau ele está distinguindo o Estado da família, a administração da casa, né, que tem a ver com a etimologia da palavra economia, né, a gerência, o ordenamento da casa, da família, né. Ainda na introdução, o outro tópico importante é a distinção entre o governo e o soberano. O soberano é o poder legislativo, o soberano tem autoridade para fazer as leis, enquanto o governo é o poder executivo. O governo, o poder executivo, ele simplesmente aplica as leis estabelecidas pelo soberano. É o funcionário do soberano. O Rousseau vai falar no contrato social. A autoridade do soberano diz respeito à constituição da ordem civil, enquanto a autoridade do governo diz respeito à conservação, à aplicação das leis, né? A conservação da ordem civil. Eu cito a seguinte passagem da introdução. O Rousseau escreve: peço aos meus leitores que distingam bem a economia pública, da qual falo e que chamo de governo, da autoridade suprema, que chamo de soberania. Essa distinção consiste no fato de que uma tem o direito legislativo e obriga, em certos casos, o próprio corpo da nação,
enquanto a outra tem apenas poder executivo e só pode obrigar os particulares. Fim de citação. Então, Rousseau está separando, está falando que são coisas diferentes, a economia pública, né, o governo, e a autoridade soberana, que é a instituição do legislativo, né, do poder de fazer leis. Eu não vou me aprofundar mais nesse momento do texto, né, na introdução, e eu passo rapidamente para a próxima parte do discurso, onde o Rousseau trata da administração das pessoas. Como o governo administra, como ele gerencia as pessoas. A resposta do Rousseau vai ser a seguinte: essa administração, esse gerenciamento de pessoas não vai acontecer de acordo com o arbítrio ou de acordo com o interesse do governante. Porque se fosse assim, não haveria justiça. A gente volta à questão do raciocinador violento. Se o raciocinador violento está falando de justiça do ponto de vista dos próprios interesses, do ponto de vista do amor próprio, simplesmente, né, aquilo não é justiça. Né? Aquilo é uma justificativa do próprio interesse. Então, não é nessa perspectiva que o governo administra as pessoas. A administração das pessoas se dá por meio das leis. É o ponto de vista coletivo. Né? As leis expressam esse ponto de vista. Porque as leis, elas dizem respeito à vontade geral. As leis, elas comunicam a vontade geral. E a vontade geral é a regra objetiva que vale para todos os membros da coletividade. É a regra suprema que se encontra acima de todos os interesses particulares. Por isso, Rousseau escreve, e eu o cito, a primeira e mais importante máxima do governo legítimo ou popular, ou seja, daquele que tem por objeto o bem do povo, é, pois, como já o disse, seguir em tudo a vontade geral. Fim de citação. A primeira máxima do governo é seguir a vontade geral. É assim que se gerencia as pessoas. A figura do legislador, ela está implicada nessa relação entre lei e vontade geral. O legislador, seja o legislador que é um personagem conceitual, tal como ele vai aparecer no contrato social, seja um legislador histórico, uma pessoa real que aparece no desenvolvimento de uma sociedade historicamente instituída, não importa se é um ser fictício ou um ser real, o legislador tem a função de guiar os homens em direção à vontade geral, de esclarecer o interesse dos indivíduos, para que esse interesse não se direcione apenas para o amor próprio, mas que tenha em vista também as convenções, o bem comum. Né? O legislador, ele pode ser comparado com o educador. Né? Existe essa semelhança entre o legislador do contrato social, que guia os homens em direção à vontade geral, e o educador do Emílio, que guia a criança em direção a uma boa ordem da vida humana. Então, o legislador, ele é o guia do povo e ele garante que as leis instituídas pelo soberano vão expressar, de fato, a vontade geral. O Rousseau escreve o seguinte: o primeiro dever do legislador, desse guia dos homens, o primeiro dever do legislador é conformar as leis à vontade geral. A primeira regra da economia política é que a administração seja conforme às leis. Fim de citação. Eu estou seguindo a tradução da enciclopédia,
que foi publicada pela editora da Unesp recentemente, na tradução vocês encontram o sintagma economia política, como se o Rousseau tivesse escrito economie politique. Mas se você vai conferir o texto original, você vai encontrar ali no francês economie publique, economia pública, né? Mas o sentido de fato é economia política. O próprio Rousseau ele autoriza lá no começo do discurso essa expressão, o uso dessa expressão economia política. Então, economia pública e economia política são sinônimos. Quando nós chegarmos à aula sobre o livro 2 do Contrato Social, eu vou explicar melhor quem é esse ser misterioso que o Rousseau chama de legislador. Então, aguardem, né? Por ora, basta que vocês entendam que tanto o legislador quanto as leis dizem respeito à superioridade, a esse caráter sublime da vontade geral e das leis em relação aos interesses dos indivíduos, aos interesses particulares. A vontade geral, as leis, elas têm um valor superior ao valor dos interesses dos indivíduos. Se a gente puder fazer uma comparação em termos de valor, o que vale mais, né? A vontade geral, ela é superior às paixões, aos interesses imediatos dos particulares. É como se legislador, leis, vontade geral, tudo isso simbolizasse o interesse comum. É uma maneira figurada, são figuras de linguagem para o Rousseau falar do caráter sublime do interesse comum, do bem público, da economia política, né? Então, são figuras da superioridade do bem comum em relação aos bens particulares, né? Então, por hora, basta que vocês entendam isso sobre o legislador, que é uma figura de linguagem para se referir à sublimidade das leis, da vontade geral. É evidente que esse caráter superior da vontade geral e das leis, isso pode parecer, às vezes, uma escapada teológica do Rousseau. Mas eu repito, isso é apenas retórica, é força de expressão, é figura de linguagem. Porque se não fosse apenas figura de linguagem, se fosse algo que o Rousseau estivesse dizendo a respeito da realidade da lei, do legislador, né? Se isso fosse algo real, o Rousseau estaria fazendo uma teologia política, né? E a gente sabe que o corpo político para o Rousseau ele tem o fundamento puramente civil, ele não se funda na natureza, ele é uma obra de arte. O fundamento do pacto é o acordo entre os homens, é uma convenção, não é algo que vem de Deus, que expressa a vontade divina, nada disso. A vontade geral expressa a vontade do próprio corpo político, do próprio composto formado após essa reação química que é o pacto social, né? Então é algo puramente civil. A natureza do corpo político é puramente civil. É arte puramente humana, é artifício. E as leis e a vontade geral, elas expressam esse caráter artificial, essa arte produzida pelos membros do corpo político, né? Nada disso vem da natureza, nada disso precisa de um gênero humano como fonte, né? Algo dado, uma sociedade natural. Não precisa de nada disso. As leis, segundo Rousseau, são produzidas pela arte de generalizar os interesses, né? Elas são fabricadas e, quando elas são bem fabricadas, elas se tornam superiores, elas ficam acima de todos os interesses particulares. E é nesse sentido que é como se elas fossem sublimes, como se elas fossem
celestes. Então, figuras de linguagem, força de expressão no discurso do Rousseau. E é tão somente nesse sentido alegórico que Rousseau escreve que a lei é a mais sublime de todas as instituições humanas, ou melhor, que a lei ela é como uma inspiração celeste que ensinou aos homens a imitarem aqui na Terra os decretos imutáveis da divindade. Parece, de fato, uma escorregada teológica do Rousseau, mas a gente interpreta o texto desse ponto de vista, de uma alegoria. Rousseau chama a lei de voz celeste, né, que dita a cada cidadão os preceitos da razão pública. São expressões muito fortes, né, que poderiam ser interpretadas como expressões de um discurso teológico, mas não, a gente não precisa afirmar isso a respeito do Rousseau. Depois do contrato social ele vai matizar esse teologismo dele, essas figuras de linguagem. A gente vai ver isso nas aulas sobre o contrato social. Então, por enquanto a gente entende que é tudo alegoria, né? E se vocês não se convenceram disso, porque eu não expliquei direito, né? É que para explicar direito a gente tem que ler o contrato social, né? Ali a gente encontra a elaboração mais sofisticada, a elaboração final da teoria do contrato do Rousseau. Aqui é um primeiro momento na gênese dessa teoria, né? Então, a gente tem que entender isso. Então, aguardem aula sobre a religião civil do contrato social. A gente vai falar sobre essas expressões que parecem ser teológicas, né, da teoria política do Rousseau. Eu passo agora à parte 2 do discurso sobre economia política. Nessa parte, o Rousseau trata da administração da liberdade civil. Assim como as leis, a liberdade civil também é obra de arte humana. Ora, como ocorre, então, a fabricação da liberdade? Se a liberdade é obra de arte, então eu quero saber como os homens fabricam essa liberdade, a liberdade civil. Como se dá essa feitura, como os homens produzem, né? Como se dá a poesia da liberdade civil. O Rousseau ensina que é por meio da educação que isso acontece. A educação produz o amor à pátria, né? A educação pública produz o sentimento, as paixões que levam os indivíduos a amarem a pátria. Eles são virtuosos, esses indivíduos, no sentido de serem agentes livres movidos por amor à pátria, né? Liberdade civil se define nesses termos, né? Eles são livres pelo fato de agirem como indivíduos que amam o corpo político ao qual pertencem. Então, a educação produz o amor à pátria, e o indivíduo cuja moral de interesse é coerente com os impulsos de amor à pátria é, nesse sentido, um indivíduo livre. E, no fundo, é quase o mesmo que o Helvétius disse, que a liberdade é o esclarecimento. O indivíduo livre é o indivíduo esclarecido. É nesse sentido que a educação do Rousseau cumpre o seu papel na sociedade bem ordenada, na formação da economia política, né? Do ponto de vista da administração da liberdade civil, né? Então, o indivíduo livre é esse indivíduo ao qual se referiu o Helvétius, é o indivíduo esclarecido. A educação é necessária para que haja esse esclarecimento. Assim, não é de se espantar que nessa parte do discurso sobre economia política, a educação pública tem um lugar privilegiado como instituição responsável pela produção da boa ordem, porque é a educação que produz o amor à pátria. Então, a liberdade civil ela é forjada na educação, nas instituições
de educação pública do corpo político. A liberdade é entendida aqui não como libertinagem, isso eu imagino que esteja claro para vocês, não é libertinagem, e sim é liberdade bem regrada. Isso é, liberdade na acepção utilizada por Montesquieu no espírito das leis. A gente se lembra, no espírito das leis, Montesquieu, no livro sobre a democracia, sobre os governos democráticos, Montesquieu define liberdade como o direito de fazer tudo o que as leis permitem, o direito de se agir de acordo com o que as leis civis permitem. Essa é a acepção de Montesquieu no espírito das leis, e o Rousseau transpõe essa acepção de liberdade para a sua teoria política, para falar de liberdade civil, o direito de se fazer tudo que as leis permitem, né? O que o Rousseau vai mudar na versão definitiva do contrato social é que a liberdade é o direito de se fazer tudo que a vontade geral permite, né? Ou tudo aquilo que o soberano permite, né? A autoridade soberana que vai expressar a vontade geral na forma de leis, né? E a liberdade se dá na convergência entre a ação do agente livre e a vontade geral. O agente é livre, né, pelo fato de se comportar, se conduzir de acordo com a vontade geral. É uma definição, né? E se a gente pensar bem, essa definição é totalmente compatível com a moral de interesse, porque ela diz respeito ao cálculo que equaciona o amor próprio e as paixões egoístas. Ou seja, o que está em questão aqui é o interesse bem compreendido e a sua adequação ao quadro, ao sistema das leis civis, né? Isso se dá graças à educação. A gente vai falar da liberdade civil no contrato social já na próxima aula. Por hora, a gente fica ainda na liberdade civil da economia política do Rousseau. E no discurso sobre economia política, quando o Rousseau fala em liberdade civil, ele pensa em virtude do cidadão. E a virtude do cidadão diz respeito a uma paixão. Que paixão é essa? É a paixão do amor à pátria. O Rousseau afirma que a segunda regra essencial da economia pública ou economia política consiste em fazer reinar a virtude para que a vontade geral seja cumprida. Para isso, Rousseau explica que é necessário formar o coração dos cidadãos. E essa formação da virtude nos corações dos cidadãos acontece por meio da educação pública. A educação pública que engendra o esclarecimento necessário para que haja a virtude, para que os agentes livres eles sejam livres no sentido da liberdade civil, no quadro da economia política, da sociedade bem ordenada. Eu cito uma passagem dessa segunda parte do discurso sobre a economia política. Rousseau escreve: a pátria não pode subsistir sem liberdade, nem a liberdade sem a virtude, nem a virtude sem os cidadãos. Tereis tudo se formais cidadãos. Sem isto, tereis apenas escravos cruéis, a começar pelos chefes de Estado. Ora, formar cidadãos não é tarefa de um dia. E para ter homens é preciso instruir as crianças. Instruir as crianças. Fim de citação, né? Olha o lugar privilegiado da educação na economia política do Rousseau. Eu teria que falar sobre a teoria pedagógica do Emílio, para que vocês entendessem o modelo da educação de crianças que o Rousseau tem em vista aqui, mas isso não é possível. E o que eu posso dizer, simplificando muito o problema pedagógico do Rousseau, é que a educação ela tem como tarefa produzir na criança
uma segunda natureza, uma natureza artificial, uma natureza que diz respeito aos hábitos, aos costumes, é uma espécie de programação do comportamento, né? Código de funcionamento que a criança vai seguir, um código que vai direcionar, determinar o comportamento, a conduta da criança, que é produzido pela educação, né? Então, quando eu falo de segunda natureza, que é a tarefa da educação, na visão do Rousseau, né, a produção dessa segunda natureza, eu estou falando então de hábitos instalados, de programação de hábitos, de costumes que são engendrados, um comportamento produzido com arte, né? Um comportamento artificial que é incorporado pela criança por meio da educação. De tal maneira que a criança passa a se conduzir e a se comportar espontaneamente como um cidadão virtuoso, né? É uma espécie de adestramento para a virtude. Ela vai espontaneamente agir como um cidadão virtuoso agiria, né? Como se aquele modo de agir fosse um acontecimento natural, como se aquele comportamento viesse da natureza. Na verdade, foi produzido com arte, com muita arte, pela educação. A educação produz sentimentos de amor à pátria, como se esse amor à pátria fosse uma paixão natural da criança. Não é. Aquilo é uma produção, né? É um artifício, mas é como se fosse natural. Isso é a educação que vai realizar. É um prodígio, né? É produzir a segunda natureza. Esse mesmo tema da produção de princípios morais pelo condicionamento promovido pela educação será retomado no escrito tardio do Rousseau, que é o escrito das considerações sobre o governo da Polônia. É um texto que a gente pode ler em paralelo ao texto da economia política, especificamente essa segunda parte, onde o Rousseau fala sobre educação pública. Então, educação pública na economia política e nas considerações sobre o governo da Polônia, elas podem ser aproximadas, né? O Rousseau escreve uma receita de cura para o egoísmo, quando ele fala de educação pública, é uma cura para o egoísmo do raciocinador violento. E quando eu digo isso, eu estou pensando na seguinte passagem que eu cito, uma passagem mais longa. Rousseau diz: não há mais tempo para mudar nossas inclinações naturais quando elas já tomaram seu curso e quando o hábito se juntou ao amor próprio. Não há mais tempo de sairmos de nós mesmos quando o eu humano, concentrado em nossos corações, já adquiriu aí essa atividade desprezível que absorve qualquer virtude e constitui a vida das almas pequenas. De que modo o amor pela pátria poderia germinar no meio de tantas outras paixões que o sufocam? Fim de estação. Sem educação não tem como produzir o amor pela pátria, não tem como criar, não tem como fabricar a segunda natureza necessária à boa ordem moral da criança, né? Sem educação não tem como isso acontecer, né? Então, o Rousseau diz: não há mais tempo para mudar nossas inclinações naturais quando elas já tomaram seu curso, quando elas já se condicionaram na direção do vício, na direção dos interesses particulares e perdem de vista o interesse público, né? Aí não tem mais o que fazer, as inclinações já estão perdidas, né? Não tem mais como
escapar, né, da corrupção moral. Mas adiante Rousseau conclui escrevendo o seguinte, eu cito: a educação pública, fundada em regras prescritas pelo governo e pelos magistrados estabelecidos pelo soberano, é, pois, uma das máximas fundamentais do governo popular ou legítimo. Fim de citação. Qual é, então, uma das máximas fundamentais do governo do povo, né, o governo legítimo? É a educação pública, uma das máximas fundamentais. E Rousseau continua dizendo o seguinte: se as crianças são educadas em comum no seio da igualdade, se são imbuídas das leis do Estado e das máximas da vontade geral, não duvidemos que aprenderão assim a gostar uns dos outros como irmãos. E por isso elas vão se tornar um dia os defensores e os pais da pátria, né? Defensores da pátria, pais da pátria. É pela educação que essa formação vai se realizar. Então, tudo depende da educação pública. Lembrando, é claro, que toda essa reflexão do Rousseau deve ser contextualizada no quadro de uma ciência do homem. Vamos lembrar lá da aula sobre o discurso da desigualdade, né? Uma ciência do homem que fornece os esquemas de inteligibilidade de tudo que está sendo explicado de um ponto de vista moral. Então, Rousseau fala como digamos, moralista, e não como um economista, tal como a gente entende a ciência econômica hoje, um especialista em ciência econômica hoje, né? A gente não pode se esquecer que a economia para o Rousseau é uma questão de moral e política. No título do verbete, que foi publicado na enciclopédia, nós lemos isso: economia, moral ou política. Né? E é por isso que, para o Rousseau, é extremamente importante pensar na opressão que os pobres sofrem nas mãos dos ricos, porque a reflexão do Rousseau é uma ciência política, é uma reflexão que tem em vista questões de política, questões de moral e questões de política. Então, ele, quando fala de economia, vai falar da opressão que os ricos exercem sobre os pobres, né? Não teria como ser diferente. Daí o sentido de Rousseau dizer, eu cito: a máxima mais importante da administração das finanças, quer dizer, da gestão da economia pública, né, é a de trabalhar com muito mais cuidado para prevenir as necessidades do que para aumentar as rendas. Então, ainda que a questão seja finança, ainda que a questão seja circulação de riqueza, impostos, taxas, todas aquelas questões típicas de um saber da economia pública, né? Ainda que seja isso que esteja em pauta, que esteja em questão, ainda assim, né, a máxima mais importante a respeito desses assuntos é a de trabalhar para que as necessidades sejam prevenidas, que o gestor, que o governante, ele se antecipe à realidade das carências. Ele deve pensar nas necessidades antes que elas apareçam de fato no corpo social, né? Então, a máxima mais importante da administração das finanças é trabalhar para prevenir as necessidades e não tanto para aumentar as rendas. Né? Há uma passagem brilhante na qual Rousseau explica como que o rico pensa em relação ao pobre, qual é a lógica de exploração que opera na cabeça do rico. Né? Essa passagem o Karl Marx, ele depois reproduz na sua crítica da economia política. Eu cito o Rousseau, né? E nessa situação a gente vê o rico tentando convencer o pobre, uma artimanha retórica ali, o rico tenta convencer o pobre a se deixar, a se permitir ser explorado.
E o esquema é exatamente o esquema de inteligibilidade do pacto social. O Rousseau escreve o seguinte, para falar da lógica do rico, né? Tendes necessidade de mim, pois sou rico e sois pobre. Façamos, pois, um acordo entre nós. Permitirei que possais ter a honra de me servir, com a condição de que me dareis o pouco que vos resta pelo trabalho que terei em vos comandar. Fim de citação. O rico vai ter o trabalho de comandar o pobre. Aí ele se dá, né, esse trabalho para que o acordo entre rico e pobre aconteça, né? O rico se permite ter esse trabalho, né? É um favor que ele faz para o pobre, né? Poder explorar o pobre, né? Enfim, o Rousseau se preocupa com os efeitos políticos, com as questões morais da administração da economia, né? da administração da ordem, da boa ordem civil, né? E ele fala desses indivíduos que podem ser mais ou menos esclarecidos e que, em função desse maior ou menor esclarecimento, poderão contribuir para que essas relações de poder, como a relação entre o rico e o pobre, sejam mais efetivas ou menos efetivas, mais sensíveis ou menos sensíveis, né? E tudo depende, então, de quão efetiva é a educação pública para que haja esclarecimento, para que haja a valorização do interesse público, né? Mais do que do interesse particular. E então é isso. Na segunda parte, eu passo agora para a última parte sobre a administração das necessidades. Bom, antes de passar para a terceira parte do discurso sobre economia política, eu quero fazer alguns apontamentos sobre a metáfora do corpo político. Eu havia pedido para vocês para que lessem a passagem em que Rousseau compara a sociedade a um organismo. Eu a cito: que me permitam empregar por um momento uma comparação pouco comum e pouco exata sob certos aspectos, mas adequada a me fazer entender melhor. Rousseau continua: o corpo político, tomado individualmente, pode ser considerado um corpo organizado, vivo e semelhante ao de um homem. Fim de citação. A comparação da sociedade a um corpo é antiga. Uma obra importante a ser lembrada é a República de Platão. Platão compara a justiça no indivíduo e a justiça na cidade no livro 2, em 368D, 368D de dado. É uma passagem que eu considero muito curiosa, porque logo em seguida Platão faz considerações econômicas sobre as necessidades materiais da cidade, da polis. Poderíamos dizer que o Platão, quando compara a cidade a um corpo, ele filosofa sobre a economia da polis, para a gente não falar em economia política, né? Mas a gente não pode desenvolver isso. Eu sigo em frente. Esse é apenas um exemplo da comparação entre sociedade e corpo lá da antiguidade. Essa analogia não é exclusiva dos filósofos, os teólogos também a empregam bastante. No Novo Testamento, nós lemos que Cristo é o cabeça da igreja e que os cristãos constituem o corpo de Cristo, de novo é a imagem de um corpo. São Paulo, o apóstolo Paulo,
Ele utiliza a mesma analogia na carta aos Coríntios. Ele fala das partes, dos membros do corpo de Cristo, né? E essa metáfora religiosa, no entanto, ela não me interessa. Eu quero saber apenas da metáfora no registro do discurso político. E eu deixo a comparação no registro da teologia cristã de lado, porque então a gente realmente só quer analisar o uso dessa imagem nas obras de filosofia política. Quem é da área de filosofia política conhece uma obra que marcou época. É o Policraticus, do John Salisbury. Policraticus, que foi publicado em 1159, século XII, é o primeiro grande tratado político da Idade Média. O seu autor, John de Salisbury, analisa os costumes da corte real da Inglaterra. Ele compara a corte inglesa com os governos da antiguidade e o seu discurso tem um tom de denúncia. Ele faz uma crítica aos modos da corte inglesa. Salisbury condena o abuso do poder temporal e, ao mesmo tempo, ele define as condições de um bom governo. Salisbury faz isso no âmbito de uma reflexão sobre os limites do poder do príncipe. O Policraticus de Salisbury é o primeiro texto a mencionar o corpo da República. Esse é o ponto importante. Ele fala de um corpo político. Ele usa a expressão corpo da República, né? E ele faz isso de um ponto de vista puramente civil, sem fundamentação teológica para falar desse organismo, para usar essa analogia, essa imagem, né? Não tem um fundamento da igreja ou de qualquer poder sobrenatural na constituição desse corpo da República. John de Salisbury. A ideia então é do século XII, ela remonta ao século XII, e aí avançando um pouco na linha do tempo, nós temos o surgimento da ideia de um pacto puramente civil, né? Essa ideia é mais recente, ela é do século XVI e surge no meio das guerras de religião na França. Lembrando que o massacre da noite de São Bartolomeu acontece em 1572. E quando eu falo da ideia de pacto puramente civil, eu me refiro à obra Vindiciae contra Tiranos, que é um panfleto de manifestantes huguenotes publicado em 1581. A autoria desse panfleto, até onde eu sei, é objeto de controvérsia. Eu não vou falar disso. O que importa para nós é notar que Vindiciae contra Tiranos é a primeira obra que separa o pacto entre os homens e Deus do pacto entre o príncipe e os súditos. Então, é a primeira vez que nós temos uma diferença, uma distinção entre o pacto divino, que é a aliança com Deus que os homens estabelecem, né? E o pacto puramente humano, que é um acordo entre os homens, que é uma instituição, uma obra de arte em matéria de política. É um pacto puramente humano. O Quentin Skinner, nas fundações do pensamento político, ele faz uma análise do lugar dessa obra, Vindiciae contra Tiranos, na história das ideias políticas do século XVI, e nessa análise nós vemos as mudanças, as transformações no pensamento político que vão desembocar no modelo do pacto de governo que nós encontramos em Thomas Hobbes. Então, nós podemos dizer que o que está acontecendo é uma combinação de esquemas de inteligibilidade. Nós temos o esquema do corpo, puramente político,
e agora sim puramente político, né, que se combina com um outro esquema de inteligibilidade, que é o esquema do pacto puramente civil. E aí é puramente civil mesmo, é exclusivamente entre os homens, não entra Deus nesse acordo, nesse pacto. Né? Um pacto puramente civil. Quando Hobbes compara o Leviatã a um Deus na Terra, né, o Hobbes está concebendo uma máquina. A imagem é de um mecanismo, de um autômato, de um ser construído pelos homens. Então, uma máquina que é, na sua constituição, separada do arcabouço mental, do arcabouço conceitual da teologia. E ainda que o quadro geral do esquema do Hobbes seja o de uma teologia secularizada, ainda assim, o quadro ele importa para a gente porque nós vemos nele uma combinação de dois esquemas e o surgimento de um esquema de inteligibilidade novo, né, que é o do pacto puramente civil, que constitui um corpo puramente político. Né? Então, um quadro de mentalidades adequado, contextualizado, situado no contexto de uma mentalidade científica moderna, né? Separada da teologia, portanto. É nesse sentido que o Rousseau afirma que a metáfora do corpo é pouco usual, é pouco comum, ele diz. A ideia de um corpo puramente político, isso é, uma pura obra de arte, sem fundamento teológico, um corpo estabelecido por um pacto puramente civil, quer dizer, que é uma pura obra de arte, que é pura convenção, sem fundamentação sobrenatural. Essa ideia é recente e é por isso que o Rousseau diz ela é pouco usual, não é comum, né? Ela é recente. É nesse sentido que o Rousseau diz que ela é pouco usual. Vale a pena observar que a própria expressão économie politique, economia política, em francês, aparece pela primeira vez numa obra de 1615, o Tratado sobre Economia Política, escrito por Antoine de Montchrétien. Então, no momento em que o Rousseau passa a investigar a relação dessa tríade envolvendo corpo político, pacto civil e economia política, esse modelo teórico é novo, porque é um arranjo, uma combinação nova de esquemas de inteligibilidade. Os esquemas, eles vêm da tradição, mas o arranjo que esses esquemas estabelecem é novo. Né? Então, é algo pouco usual, diz o Rousseau. É pouco comum. A propósito, quem tiver interesse em estudar a história dessa ciência nova, que é a economia política, quem tiver interesse pode ler o livro da Catherine Larrey sobre a invenção da economia política no século XVIII. Vocês podem ler também a tese de doutorado do Tiago Vargas, As Sociedades e as Trocas, esse é o título, né, que trata de economia política no século XVIII, de modo geral, e de modo particular, de economia política na obra do Rousseau. É uma tese sobre o nascimento do conceito de economia política e, de um ponto de vista mais abrangente, é uma tese sobre o liberalismo político. É um estudo sobre a gênese dessa doutrina, né, do liberalismo político. Vale a pena ler a tese do Tiago Vargas. Enfim, bibliografia sobre esse tema não falta. Eu disponibilizei algumas coisas na pasta do curso, está na subpasta Economia e Filosofia. Vejam lá o material que eu apresento para vocês ali. Vamos voltar para o texto do Rousseau. O corpo político é um corpo organizado, diz o Rousseau. Rousseau diz que essa analogia do corpo organizado, né,
da sociedade comparada a um corpo organizado é imperfeita. Para usar as palavras do Rousseau, essa analogia é pouco exata. Eu vou ler o restante da passagem do discurso sobre economia política. Eu cito Rousseau. O corpo político pode ser considerado um corpo organizado, vivo e semelhante ao de um homem. O poder soberano representa a cabeça. As leis e os costumes são o cérebro, princípio dos nervos e sede do entendimento, da vontade e dos sentidos, dos quais os juízes e magistrados são os órgãos. O comércio, a indústria e a agricultura são a boca e o estômago, que preparam a subsistência comum. As finanças públicas são o sangue, que uma sábia economia, cumprindo as funções do coração, faz que distribua alimento e vida por todo o corpo. Os cidadãos são o corpo e os membros que fazem a máquina mover-se, viver e trabalhar, de modo que não se pode ferir nenhuma de suas partes sem que logo uma impressão dolorosa seja levada ao cérebro, se o animal estiver com saúde. Então vejam que é um modelo do iatromecanicismo. A gente encontraria uma descrição dessa num tratado de fisiologia como o do Descartes, por exemplo. Continuando com a citação do Rousseau. A vida de um e de outro é o eu comum ao todo, a sensibilidade recíproca, a correspondência interna entre todas as partes, é o sensorium comum, né? Essa sensibilidade recíproca que conecta, que dá comunicação, estabelece a comunicação entre as partes. E o Rousseau prossegue dizendo: se essa comunicação cessar, se a unidade formal desaparecer e as partes contíguas só pertencerem uma à outra por justaposição, o que acontece? O Rousseau se pergunta, e a resposta é: o homem morre e o Estado é dissolvido. E ele termina dizendo que o corpo político é, pois, também um ser moral que possui uma vontade. Essa vontade geral, que sempre tende para a conservação e o bem-estar do todo e de cada parte, e que é a fonte das leis, é, para todos os membros do Estado, em relação a eles e ao próprio Estado, a regra do justo e do injusto. Fim de citação. É a tradução da professora Maria das Graças de Souza. Bom, o fato de ser uma analogia pouco exata, isso não deslegitima a elaboração teórica do Rousseau. Ele vai usar essa analogia para refletir sobre outras coisas. A analogia é uma espécie de laboratório de conceitos científicos, onde o Rousseau faz experimentos mentais, é uma experiência do pensamento que ele opera ali, com esquemas de inteligibilidade. O Rousseau ele faz arranjos entre esquemas que levam à elaboração, que levam o Rousseau à fabricação de novos conceitos. Para entender melhor esse ponto, nós podemos observar as datas das obras do Rousseau. Vamos lembrar algumas datas. O Verbete de Direito Natural do Diderot, ele é publicado no mesmo volume da enciclopédia em que aparece o discurso sobre a economia política do Rousseau. Então são obras que são publicadas ao mesmo tempo. Elas estão sendo pensadas, as questões ali dos textos estão sendo pensadas por esses dois filósofos no mesmo momento da história, que é 1755. Nós vimos que os modelos de corpo em Diderot e Rousseau são diferentes. O Diderot pensa numa entidade natural ou numa sociedade natural, que é o gênero humano, enquanto Rousseau pensa numa máquina construída, numa obra de arte puramente humana, que é o corpo político. A gente está vendo isso nesse texto, nessa citação longa que eu acabei de ler para vocês. Uma máquina, uma obra de arte puramente política. A questão não é apenas uma querela de premissas teóricas, não é apenas isso, porque o que está em questão é um processo de elaboração de conceitos, é uma
questão de gênese conceitual. Graças a essa discussão, graças a esse debate com o Diderot, que o Rousseau consegue, que ele é impelido a pensar pela primeira vez numa vontade geral do corpo político, dentro de um quadro aí que é o quadro da economia política. É a primeira vez que o Rousseau fala em vontade geral do corpo político, né? Tudo isso em 1755. O capítulo da Sociedade Geral do Gênero Humano, em que o Rousseau critica o naturalismo do Diderot, esse texto é escrito entre 1758 e 1761, né? Alguns anos antes da publicação do Contrato Social. Nesse momento, Rousseau já tem clareza quanto à insuficiência da analogia mecânica, insuficiência para se pensar na legitimidade da vontade geral do corpo político. Rousseau avança na sua investigação. Ele já elaborou o conceito de uma vontade geral como regra positiva de uma máquina política que é o corpo social, né? Ele já tem clareza quanto a essa elaboração conceitual. E ele vai além. Ele quer seguir adiante nesse processo de combinar esquemas de inteligibilidade para pensar no contrato social, numa teoria abrangente, numa teoria robusta do contrato social. O Rousseau já medita nessa época, na época do manuscrito de Genebra, sobre a moral de interesse. E essa meditação já acontece à luz dos paradigmas científicos da medicina e da química. E mesmo sendo uma reflexão condicionada nos quadros de mentalidade desses paradigmas, o Rousseau já tem um pé para além desse quadro. Ele já está visando uma superação do modelo que é gestado, que é engendrado, que é elaborado dentro desse quadro de mentalidades. E então, para o Rousseau, se no discurso sobre economia política a reflexão girava em torno da unidade da máquina, da harmonia, do equilíbrio, da coerência entre as suas partes constitutivas, que é uma reflexão coerente com uma visão mecanicista da sociedade, né? Então, ainda que haja tudo isso no discurso sobre economia política, no manuscrito de Genebra o que a gente encontra já é uma reflexão sobre a legitimidade desse modelo teórico. A tradução da ideia de economia animal, que passa a ser pensada como economia política, economia do corpo político, essa tradução ela é orientada pelos esquemas de inteligibilidade do modelo iatromecânico e do modelo de pacto puramente civil. São basicamente esses dois modelos, do iatromecanicismo e da química, que ajudam Rousseau a ultrapassar o paradigma mais estritamente mecânico da sociedade como uma máquina. E a partir desse esclarecimento que o Rousseau consegue obter, ele passa a investigar a possibilidade de uma generalização maior da ideia de sociedade bem ordenada. Então vejam que ele já generalizou aquela ideia de corpo-máquina. Agora ele está pensando em princípios que justificam a necessidade desse corpo-máquina. Ele generalizou o modelo dele, né? Então a gente está assistindo a um processo de gênese e de estruturação de uma teoria. O momento da economia política, 1755, é um momento mais, digamos, preso ao paradigma mecanicista, e é a partir desse quadro mecanicista que o Rousseau começa a elaborar algo mais abstrato, a partir de uma relação que ele estabelece entre a vontade geral e o princípio de separação entre o soberano e o governo, né? Então,
discurso sobre economia política, o Rousseau já está pensando, né, que o soberano é uma instituição e o governo é outra instituição, e que são instituições distintas. O soberano é responsável pela elaboração das leis e o governo é responsável pela aplicação das leis. E na etapa seguinte, 1758 até 1761, no manuscrito de Genebra, na verdade o Rousseau está escrevendo uma obra maior cujo título é Instituições Políticas. O manuscrito de Genebra ele faz parte desse momento da evolução do pensamento político do Rousseau, né? Então o que a gente tem é esse rascunho das instituições políticas ou do contrato social, que leva o título de Manuscrito de Genebra. E nesse momento, Rousseau avança um pouco mais em relação ao momento da economia política e elabora uma crítica ao quadro dos justnaturalistas, né? Aquele sistema com premissas que são refutadas no capítulo sobre a sociedade geral do gênero humano. Rousseau elabora então uma crítica em termos de princípios. Então o nível de abstração é bem maior do que quando a gente compara com aquela comparação mecanicista do corpo a um organismo, a uma máquina, né? E Rousseau já tem então mais clareza de que é possível sustentar a ideia de uma vontade geral, entendida como regra puramente civil, de um corpo puramente político e não de um gênero humano que pressupõe uma sociabilidade natural, sentimentos de humanidade, como diz o Diderot, nada disso. Para o Rousseau não precisa desse recurso à natureza. É possível pensar uma sociedade nos quadros de um objeto puramente artificial. A sociedade bem ordenada para o Rousseau é obra de arte puramente humana. O momento final, depois do manuscrito de Genebra, nós vamos falar desse momento nas próximas aulas, é quando o Rousseau apresenta a sua teoria na versão mais elaborada, em 1762, que nós encontramos no Contrato Social, né? Então, ali, Rousseau diz que a ordem civil é uma ordem, é um direito sagrado, né? E que, no entanto, não se funda na natureza. É sagrado, como a propriedade é um direito sagrado, né? Mas, diferente do Locke ou dos teóricos do direito natural, o fundamento não é a natureza, o fundamento são as convenções. Então, aquela base naturalista que ainda havia ficado de resquício de uma política dos escolásticos, ou mesmo que chega até o Diderot, quando ele fala em gênero humano e sociabilidade natural, Rousseau ele limpa tudo isso, ele tira qualquer fundamento natural do seu modelo de sociedade e afirma o fundamento são as convenções. Isso é fortíssimo, ele é muito radical quando ele chega nesse ponto da generalização das ideias dele, né? E é uma generalização que busca essa coerência com relação a tudo tudo que a gente tem visto ao longo da evolução dessas teorias do contrato social, né? A sociedade como um artifício, como uma instituição criada pelos seres humanos e não como um lugar natural, né? O Rousseau leva essa coerência às suas últimas consequências, ele chega na teoria mais bem elaborada do século XVIII e por isso que o modelo de sociedade do contrato social é tão importante para a gente estudar, né? E era isso que eu tinha então a dizer sobre essa tríade. É uma tríade de esquemas de inteligibilidade, corpo político, pacto civil e economia política. Tudo puramente humano, nada com fundamento na natureza. É essa tríade que eu queria que vocês notassem com muito cuidado. Eu quero chamar muito a atenção de vocês a respeito desse esquema triplo, né? Pacto puramente civil, corpo puramente político e economia
pública ou economia política, né? É um arranjo teórico que o Rousseau faz para pensar na sua teoria da sociedade. Vamos voltar agora à última parte do discurso sobre economia política, a terceira parte, onde o Rousseau fala de economia propriamente dita. Essa é a parte mais longa da obra. O Rousseau passa por temas ligados diretamente às questões de economia, como, por exemplo, circulação do dinheiro dentro e fora do Estado, relação entre a produção no campo e a produção na cidade, questão dos impostos, os subsídios, os lucros, o comércio, isso critica os objetos de luxo, né? Enfim, são questões que dizem respeito a uma teoria econômica num sentido muito parecido como a gente entende economia hoje, ciência econômica hoje. Eu não vou entrar nos pormenores dessa parte do discurso sobre economia política. Eu acredito que o Tiago Vargas vai falar para a gente algo sobre esse assunto de maneira muito mais competente do que eu. A aula do Tiago vai acontecer no dia 17 de junho, então eu deixo isso para que ele comente, né, esses assuntos. Ele conhece isso mais do que todos nós. Eu me limito ao esquema de inteligibilidade que Rousseau emprega para compreender a administração dos bens. Há uma passagem que nos esclarece a esse respeito, é a passagem que lemos após Rousseau falar sobre as contribuições voluntárias. Rousseau afirma, eu cito, é nessa cruel alternativa de deixar o Estado perecer ou atacar o sagrado direito da propriedade, então uma alternativa cruel aí, deixar o Estado perecer ou atacar o direito de propriedade, o sagrado direito de propriedade. É nessa cruel alternativa que é o seu fundamento, que consiste a dificuldade de uma economia justa e sábia. Fim de citação. Então, de um lado, Rousseau coloca essa possibilidade de deixar o Estado perecer, isto não concentrar o poder executivo nas mãos de um poucos, é disso que ele fala naquele trecho, né? Ou seja, é como se todo mundo mandasse, como se não houvesse intermediários na administração pública, né? É um quadro que nos lembra o modelo da soberania popular, do povo decidindo em assembleia pública, né? As decisões não passam por intermediários. É uma imagem, uma cena como essa que o Rousseau tem aqui, quando ele fala em deixar o Estado perecer, porque aí a administração fica muito difícil de se realizar na prática, né? Quando todo mundo manda, vira uma confusão, vira um caos, né? E de outro lado, Rousseau coloca a possibilidade de atacar o sagrado direito de propriedade. Com isso, ele quer dizer um Estado que intervém, né? Que ataca o direito de propriedade dos cidadãos. O Estado pode intervir de modo abusivo, essa é a questão que está sendo colocada pelo Rousseau. O Estado pode exigir impostos, pode concentrar demais o dinheiro público nas mãos de governantes, de magistrados, né? Isso, é claro, pode tornar o uso do dinheiro mais proveitoso, né? A máquina pública fica mais eficiente, desde que não haja corrupção, é claro, né? Quando comparado com o modelo em que todos decidem, que não há intermediários entre os particulares e o governo, né? Bom, são duas possibilidades, existem vantagens e desvantagens em cada uma delas. A questão para o Rousseau não é optar entre uma e outra. O Rousseau aponta para um justo meio, né?
um equilíbrio. Por isso que toda a reflexão do discurso sobre economia política é sobre equilíbrio, sobre o justo meio entre possibilidades, entre condições que são vantajosas de um ponto de vista, mas desvantajosas de outro ponto de vista. Então, equilíbrio entre essas diversas possibilidades e, ao mesmo tempo, um equilíbrio que produz a unidade do corpo, a unidade dessa máquina que é o organismo social descrito por Rousseau nesse texto, né? Então, a questão não é o equilíbrio, não é a unidade, a questão já avança para um certo grau de abstração que a gente vai ver com mais detalhes nas obras posteriores do Rousseau. A questão é, será que é legítimo que haja uma intervenção abusiva do Estado sobre o direito de propriedade ou, por outro lado, que o Estado seja irresponsável, por assim dizer, e deixe o corpo perecer, né? Porque se o Estado não fizer nada, como o nosso governo federal não faz nada para comprar vacina, para cuidar da saúde pública, o Estado perece, né? As vidas dos particulares se perdem, né? Então, será legítimo isso? Essa é uma questão muito própria de um debate sobre economia, de um debate sobre o liberalismo econômico, né? A gente pode falar mais sobre isso em outra ocasião. O que eu quero que vocês percebam no texto do Rousseau é isso. Ele está ali recorrendo a um esquema muito mecanicista, colocado em termos de balança, né? Por um lado, eu posso deixar o Estado perecer, por outro lado, eu posso intervir demais e atacar o sagrado direito de propriedade, né? Então, como encontrar o justo meio, o caminho da sabedoria para a economia política, né? Então, é um modelo mecânico que esquematiza um sistema de pensamento sobre a moral, né? A questão é moral. E parece que os problemas de legitimidade, eles encontram sérios limites, sérias limitações para que o investigador, o cientista dessa ciência, que é a ciência política, para que esse cientista chegue a verdades, para que ele julgue com justiça os problemas do corpo político, os problemas das relações humanas, né? Então parece que esse modelo mecânico é insuficiente. O Rousseau já está com um olhar crítico em relação a esse modelo. O Rousseau considera a economia geral, ou a economia pública, nos moldes de uma balança, em termos de um equilíbrio. Ele almeja, ele visa o justo meio entre questões que não podem ser facilmente decididas, resolvidas, né? E são as questões públicas, são as questões que dizem respeito à vida dessa máquina, desse corpo coletivo que é a ordem civil, né? O esquema de inteligibilidade da balança, a gente deve observar isso, é análogo ao esquema de inteligibilidade da moral de interesse, né? E tanto no esquema da economia quanto no da moral de interesse, nós temos aí uma ponderação entre as paixões, de um lado, e a razão, de outro, né? Questões decididas por convenção, leis estabelecidas, regras positivas, de um lado, de outro lado, as necessidades viscerais dos seres humanos, dos indivíduos, né? Então, não dá para optar por um ou por outro de modo exclusivo, é preciso que haja uma ponderação para que as perdas e os ganhos sejam ali equacionados, né? A solução ideal não existe num modelo como esse, né? E justamente por enxergar tantos problemas implicados nesse modelo de balança, nesse modelo mecanicista, Rousseau, ele já, quando for refletir sobre o contrato social
na sua visão mais alargada das coisas, ele vai se concentrar nos princípios do direito político e não mais nas molas, nas engrenagens, nas peças dessa máquina que é o corpo político. Então, por mais que a gente associe a imagem do corpo político, do contrato social, a uma máquina semelhante ao Leviatã do Hobbes, os modelos são diferentes, porque por trás do corpo político do Rousseau não tem só relações mecânicas, existem também uma preocupação com um sistema de princípios abstratos. São as ideias generalizadas que levam a esse olhar sobre os princípios abstratos. Eu fico por aqui e na próxima aula começaremos a ler o Contrato Social do Rousseau. Então, obrigado pela atenção.